Olá, esse é o último episódio da série Adoração em Família. Ao longo desses 12 encontros, nos quais a gente estudou esse livro aqui que eu estou te mostrando agora, Fundamentos do Lar Cristão, da autora norte-americana Ellen White, nós falamos sobre vários temas que envolvem a criação e a manutenção de um lar cristão saudável e feliz. Desde a escolha do cônjuge, os cuidados na criação dos filhos, o poder da influência e do exemplo dos pais. E para fechar a série, hoje nós vamos falar sobre a eternidade. Já estão conosco o pastor Wallace Barbosa e a Tininha, que estiveram conosco ao longo desta série para a gente fechar a ideia hoje falando sobre a eternidade. E você é muito bem-vindo porque o programa Adoração em Família está apenas começando. Hoje, então, nesse nosso último programa sobre o preparo dos filhos para a eternidade. A gente começa orando, pastor, pode ser? Pode ser. Então claro. vamos lá. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos por teu cuidado. Nesse momento, ilumina a nossa mente e cada um de nós possamos entender tua vontade para a nossa vida. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos para o nosso texto bíblico desse nosso último lá. encontro? Vamos lá. Onde está, pastor? Provérbios 22 e o verso 6. É um verso muito conhecido, mas desafiador, sempre desafiador. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pastor, acho que esse verso ele resume tudo o que nós conversamos ao longo dos 12 encontros, né, Tininha? Verdade. Criação, educação, mostrar o caminho, dar o exemplo para que a criança possa se sentir segura, confiante e seguir por ele. Com certeza. O plano de Deus é que o meu filho, o seu filho, você que está me assistindo agora, vá para a eternidade. Esse é o plano de Deus, sempre foi. Esse é o propósito de Deus para os filhos. E dá para mim, como pai, a responsabilidade de orientar essa criança, depois o adolescente, o jovem, o adulto, nesse caminho para que o plano de Deus aconteça, seja uma realidade, que o sacrifício de Cristo seja de fato uma realidade e cause o efeito que era terminar em salvação. Exatamente. E o próprio lar vai criando os multiplicadores disso, né? Então a criança cresce num lar assim, instruída dessa forma, como nós já conversamos, e ela vai em frente, segue a vida, sendo um exemplo para as outras pessoas por onde ela passa e na própria construção da família dela. Perfeito. Mas como cuidar, Tininha, com a influência dos amigos? Porque enquanto os filhos estão dentro de casa, pastor, protegidos pelos pais, orientados pelos pais, está tudo certo. Agora, quando eles começam a sofrer influências externas, dos amigos, por exemplo, como fazer para cuidar com as amizades? As amizades têm uma influência muito forte na vida do seu filho e da nossa filha também, e da sua. Então, importante, desde quando a criança é pequenininha, ir aproximando essa criança de amigos que você já conhece a estrutura da família, que sabe como aquela família está sendo orientando aquela criança, porque aí ela tem a mesma filosofia que você, né? E tem as mesmas ideias, a mesma forma de educar, ou parecida, que vai ajudar seu filho a seguir um rumo certo. E aí criando... Nós temos a nossa filha, por exemplo, ela se aproximou de uma menininha, uma menina que hoje já é uma adulta, né? A Adriana. E nós vimos que a mãe e o pai, eles educavam de uma forma assim muito boa essa criança. Então nós fomos estimulando essa amizade e outras mais próximas, né? E elas têm amizade até hoje. É uma amizade muito saudável. Que durou, né? Que durou e uma influencia positivamente a outra. Perfeito. Isso é fundamental, né, Se pastor? eu quero que a criança chegue no céu, um adulto no céu, eu tenho que ensinar para ele que ele pertence a Deus. Que Deus tem esse plano para ele. Segundo, eu tenho que treiná-lo em casa, nas atividades do dia a dia, em casa, para que ele possa se sentir útil e aprenda a servir. Para depois eu dar espaço na igreja para ele poder participar e servir. Para que então ele possa estar preparado
para ir pregar lá fora, muitas vezes. Né? Por meio do Por comportamento, da atitude, da palavra. E da intencionalidade. Sim. Eu quero servir. Estimulado, né? né, Hoje a pra igreja isso. tem programas como o Serviço Voluntário Adventista, Aham. que cria oportunidades, está planejado os jovens que querem sair para um ano em missão, para 6 meses, para um mês uma atividade. Agora, isso não vai acontecer porque alguém fez um sermão para ele. E ele ficou motivado. Isso vai acontecer porque os pais prepararam intencionalmente e depois a igreja planejou, tem um plano, tem um Projetos, projeto estabelecido, com começo, meio e fim, com propósito, com cuidado, com atenção, para que o nosso filho chegue lá. Então, veja que isso começa na criança, para que eu tenha um adulto útil para servir a Tem uma comunidade. visão, né, do Tem essa voluntariado, né? compreensão, né? Exatamente, Mas para de se tornar repente... útil para a comunidade, para a vida e depois para o céu. Perfeito, eu vou na contramão, pastor, sempre. Vamos? De repente tem uma família que está nos acompanhando e chegou à igreja há pouco tempo, né? Conheceu a palavra de Deus há pouco tempo e os filhos já são adolescentes, quase jovens, mas eles não trabalharam esse plantio da sementinha do serviço, do voluntariado. E aí, Começa o que fazer? agora. Lembra da parábola? Dá tempo ainda? Lembra da Dá parábola tempo. dos trabalhadores? Sim. Começou cedo, teve o seu salário. Começou na 1/10 hora, teve o mesmo salário. Também teve. Então, se você não sabia como fazer no passado, Deus não vai te julgar por isso. Ele vai te capacitar, Quando você tem né? luz, por isso que tem milagre. O ladrão na cruz, né, que não é o caso aqui, né, ele teve aquele momento foi crucial e foi a sua salvação. Sim. Entendeu? Então, você descobriu isso agora, comece agora. Né? Agora eu descobri, agora eu avanço. Agora Está eu descobri. em tempo. Claro, Tá. sempre é tempo. Para Deus sempre é tempo. Eu E qual- achei pode falar, interessante, uma vez, uma pessoa, né, que se tornou, que nós conhecemos, Aham. se tornou, se batizou e tudo, né? Então, ouviu uma criança contando uma história. Aí ele olhou assim para aquela criança, a criança que já tinha nascido no berço, Sim, né, aham. adventista e tudo, né? Olhou e falou assim: como que ele conhece essa história e eu não sei nem para onde vai essa história? Olha só. Não conhecia uma história infantil que a criança ouve desde a sua infância. E né, ele falou assim: eu não sei, eu vou ter que aprender igual uma criança a estudar a Bíblia, conhecer a história de Jonas. Eu nem sei a história de Jonas, ele dizia, né? Porque não era a vida dele. E, no entanto, hoje, né, a pessoa está por aí, faz palestra e prega e domina. Sempre é tempo, então. É sempre a tempo. Enquanto Sempre você é tempo. está respirando, é tempo. Ainda há esperança. Ah, Sempre, esperança. sempre. Para o Senhor, qualquer respiro, suspiro é uma oportunidade de E salvação. aquele pai, eu fiquei pensando assim, já que nós estamos já no final, Sim. pode ter uma mãe, um pai aí do outro lado que está nos ouvindo e está dizendo assim: poxa, eu fiz tudo isso e não funcionou. Onde foi que eu errei? Porque hoje meu filho não está aqui, está fora da igreja, Com outros planos. com outros planos, outros projetos. E agora? Será que eu fiz errado? Vou me culpar por isso? O que você tem que fazer? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Número 1, se você errou, peça perdão para ele e para Deus e comece a tentar influenciá-lo da forma correta. Se você não errou, como o caso que a Tininha falou, você fez o seu melhor, o seu filho tem liberdade De escolha. de escolha. Então ele pode escolher, assim como Adão, apesar de tudo ter sido feito da forma correta, Adão decidiu. Caim. Né? Caim, mas Deus deu oportunidade sempre, sempre, sempre. Então, muitos pais que têm os filhos hoje fora da igreja, os caminhos do Senhor, continuam orando, perseverando, orando, oração da mãe, né? perseverando, a Oração mãe da mãe, que a orando, gente o já pai falou orando, aqui. Da mãe. testemunhando, não adianta acusar, jogar na cara, não O resolve. exemplo, a vivência O do exemplo, evangelho. o Continua exemplo. sendo exemplo, E né? muitos Se mantém. pais vão ter a alegria de, na ressurreição, não é, despertar do sono da morte e encontrar o seu filho que foi salvo, que foi transformado, que foi realmente convertido depois que o pai morreu, que a mãe morreu e que aquele exemplo deixado Ficou vivo na finalmente memória. tocou no Ficou. coração. A daquela coerência. Perfeito, a coerência, A né? coerência. Entre a vivência E o que e o fala. discurso, né? A Exatamente. gente está chegando ao final de mais um encontro, do nosso pena. último encontro dessa série, mas a gente precisa amarrar todas essas ideias. Vou fazer um resuminho, pastor, rápido aí, Resumo de rápido. tudo que a gente conversou, o que significa para quem está nos acompanhando. Vejam, Deus tem um plano de salvação para você e para os seus filhos. O diabo tem um plano de destruição para você e para o seu filho. Então, a nossa vida ela é vivida num cenário do grande conflito, onde Deus vai tentar te salvar e o diabo vai tentar te destruir. A Bíblia é o caminho, a Bíblia é a luz, a Bíblia nos orienta como devemos nos conduzir nessa batalha, como escolher, para que lado eu devo avançar.
E aí começa uma tarefa árdua dos pais de viverem essa verdade dentro de casa, cada dia, cada instante, para alcançar a vitória dia a dia, todo dia, para que ele possa, na eternidade, receber a coroa da glória inacessível de justiça, ganha nessas lutas diárias com Deus, pedindo ao Senhor paciência, domínio próprio, controle, bondade, mansidão, fé, temperança, que são os frutos do Espírito Santo. Então, nós, como crentes no Senhor, devemos tomar a palavra, aprender da palavra, vivê-la, para que assim possamos ensinar aos nossos filhos, para que eles tenham a opção de escolher o caminho da eternidade. Esse é um grande desafio e é disso que a Bíblia trata e do que esse livro nos orienta de como nos conduzir para tal propósito. Ok, perfeito. A gente finaliza então, né, com essa mensagem que o pastor Alice deixou para nós agora, que foi um resumo de todos esses nossos 12 encontros. Obrigada, pastor Alice, obrigada, Tininha. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente está de novo aqui, contando com a companhia, a presença de quem está em casa ou na igreja nos acompanhando. Ok. E obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. A série vai terminando por aqui, mas a gente deixa uma mensagem, uma reflexão para você, um texto que está no livro que nós estudamos, Fundamentos do Lar Cristão, e diz assim: se os pais derem a seus filhos a devida educação, eles mesmos se sentirão felizes por ver no caráter cristão dos filhos os frutos da sua educação cuidadosa. Eles estão prestando a Deus o serviço mais importante ao apresentar ao mundo famílias bem disciplinadas e bem estruturadas, que não somente temem ao Senhor, mas o honram e o glorificam por sua influência sobre outras famílias. E eles receberão sua recompensa. Um beijo muito carinhoso, um abraço especial para você que nos acompanhou. Fique com Deus.